pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Mimos da Fran. Hoje eu trago para vocês esta linda mini capivarinha, que é um chaveirinho. Olha que coisa mais fofa, gente. Eu super amei, eu amo capivaras, então resolvi fazer esse chaveirinho fofo aqui. Eu fiz ele no Balloon Amigo, tá? Tanto as orelhinhas como o corpinho, né, a cabeça. Mas hoje eu vou ensinar na videoaula, fazendo com o fio amigurumi da Círculo, tá? Nesse rosinha aqui bebê, que eu não tenho numeração. Mas vocês fazem a cor que vocês quiserem, tá? Pra ensinar eu acho que essa cor vai ficar melhor. E aí pras orelhinhas eu vou usar esse marrom aqui da Balloon Amigo. Pra fazer as patinhas também, o focinho, né? E as orelhinhas, ok? Vamos precisar também de uma agulha. Eu vou usar a número 3, mas também ainda pode usar a 2,5, tá bom? Uma agulha de tapeçaria, uma argolinha para chaveiro, tesoura, fibra siliconada. E os olhinhos eu vou utilizar os 5 milímetros, tá? Se vocês não tiverem olhinhos assim, pode bordar, não tem problema, ok? Então, vamos dar início à nossa capivarinha. Vamos dar início, então, começando pelas orelhinhas, tá? Para fazer as orelhinhas, é super fácil. Vamos fazer um anel mágico. E dentro dele, nós vamos pôr apenas 3 pontinhos baixos. Então, eu vou fazer aqui 1, 2 e 3 pontinhos baixos. Somente isso. Vamos puxar, ok? E vamos cortar aqui. Vou só fazer uma correntinha aqui para dar um arrematezinho, né? E assim. Somente isso que é a orelhinha, tá bom? Aí depois a gente vai usar esses fiozinhos aqui pra costurar e amarrar ali na cabecinha. Então, vamos fazer duas iguais a esta. Aliás, eu já fiz uma, vou fazer outra. Então, aqui, pessoal, eu já fiz as duas orelhinhas e vou reservá-las, tá? E agora nós vamos pegar a cor que vamos fazer o corpinho, né, a cabeça, enfim. Eu vou utilizar esse rosinha aqui, porque eu fiz a minha primeira ali no marrom, e agora eu quero fazer no rosinha. Porque no crochê tudo pode, né? No amigurumi tudo pode. Então, eu vou fazer com esse rosinha bebê, creio que também vai ficar muito fofo. Fofa. Vou fazer então aqui o nosso anel mágico. E como qualquer amigurumi, que geralmente começamos com 6 pontinhos, eu vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel, então. Puxamos aqui o nosso fiozinho. E para nossa segunda carreirinha, nós vamos dar início aqui fazendo aumento, tá? Então, na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, ó, 2 pontos altos dentro do mesmo buraquinho, em cada pontinho, totalizando 12 pontos baixos. Vou fazer aqui, pessoal, até chegar no final. Fiz aqui, então, até o final, totalizando 12 pontinhos baixos. E agora, na nossa terceira carreirinha, nós vamos fazer somente ponto sobre ponto, tá? Então, aqui, a partir de agora, se quiserem, pode usar um marcadorzinho, né? E vamos fazer ponto sobre ponto, então, serão 12 pontos baixos. Pessoal, nós vamos precisar fazer, então, a terceira e a quarta carreirinha de 12 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer essa carreira aqui, que é a terceira, e vou fazer a quarta de 12 pontos baixos e já volto. Fiz aqui, então, as duas carreirinhas de 12 pontos baixos. E agora, na nossa quinta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Então, vou fazer aqui um ponto baixo, botar o marcador.
e no próximo aqui um aumento, 2 pontinhos dentro do mesmo pontinho da base. E assim, pessoal, nós vamos trabalhar por toda essa carreira, um ponto baixo e um aumento, ok? Vou fazer aqui até chegar no final da carreirinha. Cheguei ao final da 5ª carreira, pessoal, fazendo um ponto baixo e um aumento. E agora, na 6ª e na 7ª carreira, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto, ok? Então, sem nenhum aumento. Nós iremos fazer a 6ª e a 7ª carreirinha, ok? Ó, ponto sobre ponto, tá? Eu vou fazer, então, as minhas 2 carreiras aqui de ponto sobre ponto, totalizando 18 pontos baixos. E já volto com vocês. Pessoal, então, terminei aqui as minhas 3 carreirinhas de 18 pontos baixos, né? Que fizemos sem nenhum aumento. E agora, para nossa 9ª carreira, nós iremos fazer um ponto baixo e uma diminuição, que é pegando aqui, ó, a alcinha da frente e a outra alcinha também da frente. Dá uma laçadinha, puxa e formou ali a nossa diminuição, tá? Então, por toda a carreira, nós vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou fazer aqui a minha carreira de um ponto baixo e uma diminuição, voltando então a ter os 12 pontos baixos e já volto com vocês. Olha, pessoal, então terminei minha carreirinha de um ponto baixo e uma diminuição, que é a 9ª carreira, né? Então, antes da gente dar continuidade, para não ficar tão difícil, eu já vou colocar os olhinhos, tá? Com trava. Eu vou contar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a 6ª e a 7ª carreirinha, eu vou colocar um olhinho, tá? Deixa eu ver aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou colocar aqui, ó. Entre a 6ª e a 7ª carreirinha, eu vou pôr aqui um olhinho. Esse é pequenininho, hein? Bom, a trava dele é bem durinha, depois eu coloco aqui, mas só pra mostrar pra vocês. Então, deixa eu ver quantos pontinhos aqui entre os olhos. 5, tá? Então, vocês vão contar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e coloca o outro olhinho. Olha. Então, eu vou pôr aqui as travinhas dele, pessoal, e já volto pra gente dar continuidade. Pessoal, já coloquei as travinhas, então eu vou aproveitar pra começar a encher a cabecinha, né? Senão depois fica difícil. Então, a gente vai enchendo aqui a cabecinha, até dar o formatinho ali, né? Da nossa capivarinha fofa, mini capivara. Bom, se precisar mais, a gente vai colocando. Então, agora para nossa 10ª carreira. Na anterior, fizemos um ponto baixo e uma diminuição, né? Agora, a gente vai fazer apenas diminuições. Vamos fazer 6 diminuições, tá? Então, pegando nas alcinhas da frente, pega uma, pega duas, dá laçada, puxa e faz uma diminuição. Pode pôr um marcador para não se perder, para poder dar certinho, né? As 6 diminuições. E aí, vai fazendo, tá? Pegando de 2 em 2 alcinhas, dando a laçada e puxando, formando assim a diminuição. Então, vamos fazer aqui até chegar no final, totalizando 6 diminuições. Então, pessoal, terminei minha carreirinha de diminuições.
Eu esqueci de falar pra vocês, mas conforme eu fui fazendo, eu fui colocando mais fibra, fui enchendo, tá? Então eu vou cortar um pouquinho aqui pra gente poder esconder esse fiozinho. Vou puxar aqui, botar aqui na agulha de tapeçaria. E agora a gente vai fechar aqui esse buraquinho, tá? E pra fechar, eu sempre pego nas alcinhas da frente. Ó, vou pegando de alcinha em alcinha. E aí é só puxar tudo pra fechar o buraquinho. E aí a gente esconde aqui embaixo. Ó, se sair um pouquinho assim, depois a gente esconde, tá? Só empurrar de novo, assim. Aí, pra ficar mais firme, né? Pra não ter perigo de soltar, eu faço assim, ó. Introduzo em qualquer outro buraquinho e puxo de novo. E aí é só cortar. Olha, a cabecinha tá pronta. Aí a gente vai costurar as orelhinhas. Ó, as orelhinhas tem que ficar... Eu pulei 2 carreirinhas aqui após o olhinho, ó. 1, 2. E aí já posicionei a orelhinha aqui, tá? Ó, uma aqui. Então, pessoal, as orelhinhas vão ficar assim, ó. Tá? Vocês vão pular 2 pontinhos acima. E no intervalinho entre o outro, vocês vão posicionar as orelhinhas assim e costurar, tá bom? Aí, na verdade, gente, eu tinha que ter feito isso antes de fechar a cabeça. Mas como eu esqueci, a gente vai costurar, né, a orelhinha normalmente, ok? Mas dava pra ter colocado elas aqui antes de fechar a cabecinha, e aí só dar uns nozinhos por dentro ali, mas eu acabei esquecendo. Aí a gente costura normalmente então, tá bom? E depois eu volto pra gente fazer aqui o focinho. Então, pessoal, agora nós vamos bordar o focinho, tá? Eu já costurei as orelhinhas aqui, então. Dá pra fazer aqui, ó, um detalhezinho em branco embaixo do olhinho, igual eu fiz aqui na minha marronzinha, né? Pra dar um charminho a mais, um fio bem fininho. Vocês fazem aqui com a própria agulha de tapeçaria, ok? Aí é só fazer uma curvinha. Pra bordar o focinho, eu introduzo a agulha aqui por trás, tá? Eu peguei um fio mais ou menos uns 15 centímetros, fiz um nozinho na ponta. Aí eu vou fazer espécie de um Vzinho aqui na frente. Então, eu vejo mais ou menos onde eu quero fazer e eu venho com a agulha exatamente ali aonde eu quero formar ali o meu risquinho pra fazer o Vzinho do focinho, tá? Eu vou pôr um pouquinho mais pra cá, porque eu quero que fique mais na direção aqui do comecinho do olho. Então, eu introduzo aqui no meio e vou ali agora do outro lado, pra também ficar na mesma direção do outro olhinho. Aí, volto com a agulha no meio agora de novo, pra formar o Vzinho. E vou com ela pra baixo. Olha, formou tipo um Vzinho, né? Que fica o focinho dele. Agora, eu volto de novo com a agulha no meio e saio em qualquer outro lugar, só pra formar ali, tipo, a boquinha dela, tá? Agora, aqui dá pra dar um nozinho pra poder esconder o fio. Aí, é só cortar. E aí, pode empurrar com a agulha mesmo, pra ele ficar escondidinho lá dentro, tá? Focinho bordado. Agora, nós vamos fazer
o corpinho. Para fazer o corpinho, vamos fazer então aqui o nosso anel mágico e dentro dele vamos colocar 6 pontinhos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxamos aqui o nosso fiozinho para fechar. E agora, aqui na segunda carreirinha, nós vamos fazer 6 aumentos, tá? Então, em cada pontinho da base, nós vamos fazer 2 pontos baixos, totalizando, então, 12 pontos. Fiz aqui a minha segunda carreira de 6 aumentos. Agora, para a terceira carreirinha, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Por toda a carreira, um ponto baixo e um aumento. Fiz aqui a minha terceira carreira de um ponto baixo e um aumento. E agora, para a quarta carreirinha, nós vamos fazer 6 pontinhos baixos. Já fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto ponto. Eu não vou fechá-lo, tá? Vou deixar assim. E agora eu vou pegar a cor marrom, que eu vou fazer a patinha. Vou introduzir aqui o marrom e assim a gente fecha ali o sexto pontinho. Agora, no próximo ponto, nós vamos dar uma laçada e vamos fazer aqui o ponto puff, tá? Então, dá uma laçada, introduz a agulha, puxa o fio, fica com as duas laçadas, não fecha, introduz de novo, puxa, não fecha, e pela terceira vez, introduz novamente, e agora damos a laçada e fechamos tudo de uma vez. Ele dá uma enroscadinha aqui, principalmente esse fio balão amigo aqui, ele enrosca bastante na minha agulha. Mas com calma vai. Aí. Assim, formamos o ponto puff. Agora, a gente faz a troca de cor novamente, tá? Eu pego o rosa aqui de novo e passo pra cá. E no próximo pontinho, eu faço um ponto baixo. E agora, faço mais 3 pontos baixos, um do ladinho do outro, tá? 2, 3, 4 pontinhos aqui, então. Não fecho o quarto, introduzo aqui o marrom novamente. No próximo, eu faço o ponto puff da mesma maneira que fiz o outro, tá? Agora, é só puxar tudo aqui e ele formou o pontinho puff. Volto com a cor rosa e continuo trabalhando pontos baixos até o final, que são 6 pontos baixos, até terminar a carreira. Terminei aqui a carreirinha, pessoal. Agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Fiz 2 aqui, deixa eu colocar o marcador no primeiro. Vou fazer mais 4. 6 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer uma diminuição, pegando nas alcinhas aqui de trás da patinha que a gente fez na carreira anterior. Então, pega as duas alcinhas aqui, ó, de trás, dá laçadinha, puxa e faz um pontinho. Agora, aqui nós fazemos 4 pontos baixos normalmente. Deixa eu só puxar esse fiozinho que tá me atrapalhando aqui. Fazer aqui os 4 pontinhos normalmente. E agora, aqui, novamente, fazemos aqui uma diminuiçãozinha, pegando duas alcinhas aqui da patinha. Puxamos e fazemos um ponto baixo. Agora, continuamos aqui fazendo pontos baixos, no total 6. Agora, pessoal, para nossa sexta carreira, a gente vai fazer somente ponto sobre ponto. Então, durante a carreira toda, ponto sobre ponto. Terminei aqui minha sexta carreira. E agora, nós vamos para a sétima carreirinha e nós vamos fazer
um ponto baixo e uma diminuição. Então, já fiz um ponto baixo, pegamos agora as duas alcinhas da frente e fazemos uma diminuição. E assim vamos trabalhar por toda a carreira, um ponto baixo e uma diminuição, até eu chegar no finalzinho da carreira aqui. Já que fiz aqui, pessoal, a carreirinha de diminuição, agora a gente vai precisar trabalhar mais 3 carreirinhas de ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição, tá? Já trabalhei, então, aqui as minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, eu vou cortar o fio. Deixei um pouco aqui pra gente costurar. Vou puxar aqui. Vamos encher com fibra. Eu empurro com a agulha mesmo. Deixa bem cheinho, bem firminho. Vamos colocar mais um pouquinho. Bom, acho que agora tá bom. Vou pôr o fio aqui na agulha. E agora, vamos posicionar a cabecinha pra gente costurar, então, a cabecinha aqui no corpo. Só posicionar bem certinho, tá? Do jeitinho que ela tem que ficar. Olha bem se tá bem certinho. Se quiser, pode pôr alfinete pra ficar firme na hora de costurar, tá bom? Deixa eu só dar mais uma apertadinha aqui nessa fibra. Vou posicionar aqui de novo, pra ver como que vai ficar. Acho que assim tá bom. E pra costurar, a gente pega um pontinho, uma alcinha ali da cabecinha e uma alcinha do corpinho. E assim a gente vai costurando, tá? Uma alcinha da cabecinha, uma alcinha do corpinho. Vai pegando e vai puxando até chegar no final. Costurar nem sempre é uma coisa legal de fazer, mas tem que fazer, né, pessoal? Então, eu vou fazer aqui e já volto. Agora, para as patinhas, pessoal, eu vou falar aqui pra vocês. Eu fiz um anel mágico com 5 pontinhos baixos e com marrom. E depois subi mais 3 carreirinhas com rosa, tá? Então, são 4 carreirinhas no total. Agora, nós vamos costurar as patinhas. Elas não vão enchimento dentro delas, tá? Então, é só ajeitar elas aqui, aonde vocês querem que ela fique. Meio de ladinho assim, tá? Costura ali, perto do pescocinho. E depois a gente vai dar um pontinho aqui na patinha dela pra ela ficar com as patinhas presinhas ali no corpinho. Da mesma forma, vamos fazer com a outra. Então, eu vou pôr aqui na agulha. Já posicionei aqui a patinha. E da mesma forma que eu costurei a cabeça, eu costuro a patinha, pegando uma alcinha do corpo e uma alcinha do bracinho, né? E assim, a gente vai costurando. É bem rapidinho de fazer. Depois, eu vou introduzir a agulha ali por baixo, pra agulha sair ali, aonde eu quero que a patinha fique presa. Então, é mais ou menos perto da patinha que a gente já fez ali no corpinho, né? Mais ou menos ali perto. Aí, puxamos ali o fio. E agora, vamos dar um pontinho na patinha. E vamos prendê-la ao corpinho, pra ela ficar presinha ali na frente, perto da patinha que a gente já havia feito. E agora, é só puxar ali por trás e fazer um arrematezinho. Ver se tá bem legal, se tá bem firme. Já costurei a outra também, pessoal, da mesma maneira. Agora, vamos fazer ali
a parte que vai a argola, tá? Eu já coloquei um fio mais ou menos de uns 30 centímetros na agulha. E agora eu vou introduzir a agulha bem aqui atrás, aqui embaixo dela, até chegar lá no topo da cabeça. Vou introduzindo, introduzindo até chegar aqui no topo. Puxo bem, tá? Eu tinha feito um nozinho na ponta. Aí eu empurro bem um sinalzinho lá pra dentro. E puxo bem o fio. Vou deixar bem no meinho. Agora, eu vou tirar esse fio aqui dessa agulha e vou pegar a agulha de crochê novamente, a mesma, a de 3 milímetros que eu tava usando. Se vocês quiserem, pode colocar pérolas aqui pra enfeitar, tá bom? Mas eu vou colocar pérola na argolinha. Mas se quiser também pode pôr no fiozinho, é que o meu fio é muito grosso e não cabe. E eu não tenho uma agulha ali que caiba também. Então, eu vou trabalhar algumas correntinhas aqui. Eu vou fazer umas 15 correntinhas, tá? Na minha capivarinha anterior, eu fiz bem pouquinha correntinha, eu achei que ficou muito pequeno o cordãozinho, então agora eu fiz 15, acho que fica melhor. Agora, eu puxo aqui e ponho novamente na agulha de tapeçaria pra dar um pontinho ali pra prender bem essa argola de correntinhas que eu acabei de fazer, tá? Então, eu vou prender ela, vou posicionar ela bem certinho, bem onde eu iniciei, e vou dar uns 2 pontinhos ali pra ele ficar bem firminho. Aí, é só esconder esse fio lá pra trás. Vou enfiar ele em qualquer outro buraquinho. E vou fazer uns nozinhos e vou escondê-lo aqui atrás, tá bom? Aí, é só cortar. Agora, pessoal, eu vou pegar aqui a argolinha e vou colocar a pérola aqui na argolinha, porque eu acho que dá um charminho a mais, né, na argolinha. Já que eu tirei a correntinha da argola, então eu vou colocar essa pérolazinha aqui pra dar um charminho a mais, pra ficar mais bonitinho, mais fofo o nosso chaveirinho, tá bom? Mas usem a criatividade de vocês. Agora, é só colocar aqui, nessa correntinha que a gente acabou de fazer. E ficou assim o nosso chaveirinho capivara. Se quiser, pode colocar um lacinho aqui no pescoço. Na minha marronzinha, eu coloquei um lacinho aqui, inclusive ele não tá colado. Eu só coloquei ele aqui pra ver como ficava, eu tenho que colar ainda, tá? Mas fiquem à vontade, se quiser pôr uma florzinha. Essa florzinha aqui é muito grande, mas dá pra deixar ela segurando a florzinha, ou um botãozinho de frutinha, de florzinha, de coração. Aí vocês veem aí que fica legal pra enfeitar a capivarinha, né? Se quiserem ela mais enfeitada. Tá bom, pessoal? Não esquece de deixar o seu like. É muito importante pro canal, que ainda está crescendo, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixa um comentário pra mim. Até o próximo vídeo.